Hay un tema, tem um tema que a minha mãe me falou outro dia para a gente falar. O quê? Mandou um WhatsApp, a Vovete, e me disse que por que a gente não falava da tristeza. Se podíamos falar da tristeza aqui em casa. Da tristeza. É. O que é a tristeza, então? Teoricamente, primeiro vamos começar aí, né? Teoricamente, a tristeza. Não sei, acho que também tem uma coisa, não? Eu estava pensando porque quando a mãe falou de conversar sobre a tristeza, pensei numa certa tristeza da distância entre duas pessoas que se amam. Sim. Não? A distância entre duas pessoas que se amam pode provocar uma certa tristeza, né? Na Argentina se utiliza a palavra nostalgia, nostalgia, né? Saudade. Saudade, uma certa melancolia, em um sentido assim mais coloquial. Mas também pensei que a tristeza tem, nessa distância entre duas pessoas que se amam, pode produzir tristeza, mas eu acho que também isso depende das culturas nas quais isso acontece. A cultura do Rio da Prata tem uma música, o tango, que se caracteriza por uma certa tristeza, por uma certa nostalgia de um tempo que passou, por um lugar que se deixou para trás, por um futuro que não aconteceu, não? Qual que é a diferença entre tristeza e melancolia? Porque dizem que o tango é melancólico, né? É triste ou é melancólico? Então, aí vai ter toda uma gama de possibilidades. O Freud tem aquele texto Luto e Melancolia. Ele diz que o luto é uma espécie de dor, de sentimento, de uma perda que se sabe o que se perdeu. Sim. Então você faz o luto. Sim. Morreu alguém. E aí você sabe que é essa pessoa, não é outra coisa. E você faz o luto. O luto de um ser querido, o luto de uma ideia, o luto de um sonho, o luto de uma perda. Né? Então você faz o processo de separação de um objeto que não volta mais nesse lugar. A melancolia, de acordo com Freud, é uma perda de algo que não se sabe o que é. A gente não sabe o que perdeu exatamente. E aí aparece toda a teoria dele de que uma parte do eu se identifica com o objeto perdido, então se produz uma cisão do eu, e uma parte do eu recrimina a outra parte do eu. Se autoculpabiliza, dizendo a culpa é minha. Isso na melancolia. Segundo Freud, isso é melancolia. Não? Tá. Agora, a melancolia, eu estava dando uma olhada, né, para responder a minha mãe, né? E aí eu vi outra vez um livro ao qual eu retomo sempre, que é a Anatomia da Melancolia, que Robert Barton escreveu no início dos anos 1600. Robert Barton é um sujeito que se considera melancólico e que é... Melancólico como doença, assim? Melancólico como doença. Ah, é? Ele está melancólico e ele é... O melancólico, ele diz que o melancólico é aquele que descobre o sinsentido do mundo. Pô, então é uma pessoa feliz. Então, aí está o riso de Demócrito. Demócrito, um grego da época de Hipócrates, da época do pai da medicina, este Demócrito descobre que o mundo é absurdo, não faz o menor sentido o mundo, e aí ri disso. Então todo mundo considera ele louco, e chama um médico para ver o que acontece com ele, que está rindo disso. Né? Então parece que o absurdo do mundo
pode gerar o sorriso de Demócrito ou a melancolia de Robert Barton, né? E aí ele tem vários... ele tem praticamente uma enciclopédia de como é que se produz a melancolia, como é que se cura a melancolia, o que tem a ver a melancolia do amor, não? Mas quando eu pensava nesse tema, pensava nesses dias de angústia que a gente passa. Sim. E também nas noites de melancolia que a gente pode passar, que pode ser chamado de tristeza, né? Então, às vezes a tristeza é um sentimento que a gente tem como alegria, como rir de uma piada. Mas né? Então, são a sentimentos tristeza, como isso. todos os outros. Mas às vezes se patologiza a tristeza. Tá. Mas aí quando ela chega em extremos, não? Quando ela se repete com muita frequência. Eu acho que aí... Mas eu acho que eu tava pensando, quando a gente tava falando antes de tocar nesse tema, o que a gente faz, né, quando a gente tá triste. E eu acho que é isso que leva, que guia pra até onde esse sentimento vai chegar. Porque eu acho que os sentimentos, eles... Quais são os sentimentos, né? Não sei também. Tem várias classificações de sentimentos também. Isso é interessante. Na retórica de Aristóteles faz uma classificação de uma série de sentimentos. Sim. Depois, na história europeia, há classificações também de sentimentos. Até o dia de hoje, tem psicologia aplicada à inteligência artificial. Que se chama algo assim como computação afetiva, computação que tem a ver com os afetos. Computação afetiva. Você pode identificar traços, se dividem em uma série de... Daí você identifica no humano, não é que o robô vai sentir. Isso. Mas você pode simular. Mas você, por exemplo, você pode ter uma imagem o tempo inteiro capturando suas expressões, um sensor capturando tua temperatura, o batimento cardíaco, uma série de elementos variáveis que você pode conjugar e você diz, bom, quando está nesse estado é alegre, então, nesse estado triste, nesse estado... Os sentimentos têm essa resposta biológica, né, no corpo. Mas eles só se mantêm ou se potencializam se a gente trabalha eles na mente. Como assim? Se a gente continua alimentando eles, né? Então, quando você está em um momento de tristeza, de luto, de melancolia, deixar esse sentimento existir e ficar triste, mas até quando, o problema é quando você é tomado por esse sentimento. Sim, enquanto você tem controle de seu riso, aí você para de rir, por exemplo. Agora, tem casos onde você é tomado pelo riso e você ri nas situações comprometedoras, que você não pode rir, não pode estar rindo nessa situação. Ou o contrário. Mas rir não é um sentimento. Não, é a expressão de um sentimento. Chorar também não é um sentimento, mas é a expressão de vários sentimentos. Você pode ter um riso nervoso ou um riso de uma gargalhada que algo te mas então engraçado. Quando você é tomado, você não tem como fazer nada. Você vai ter que ficar ali, então. Então, é aí que está o dilema, não? O problema. O trilema, o quatrilema. É aí que está a questão. Não sei. Quando você é tomado pela tristeza, não é que você quer estar triste. Não, claro que não. Mas você levanta e passa esses dias de tristeza. Sim. Até o final do dia. Sim. O que você faz nisso? Mas é porque agora você colocou uma coisa que eu não tinha pensado assim. Tinha pensado mais nesses dias mais tranquilos de tristeza. Que você fica triste, aí você fica chorando mesmo. Chora, fica lá. Só que aí, no dia seguinte, você tem que dar um jeito na sua vida. Claro. É interessante, isso do choro é catártico, né? Sim. Outro dia alguém me perguntava sobre qual era o método
de Freud no início. E Freud no início com Breuer utiliza o método catártico. A fala é o método catártico. Eu acho que a catarse é a melhor forma de você esgotar um assunto e não ligar mais pra ele. Você acha que a catarse é... Sim, fala, até uma hora que você cansa de ouvir tudo que você tá falando, e aí você para. Aí passa para outra coisa. Aí se vicia em falar de outra coisa. É como se há algo que precisa ser descarregado nessa catarse. Chorar é uma forma de catarse, rir é uma forma de catarse. Não? Por isso que os gregos entendiam que o teatro era uma forma de catarse. Você ia para o teatro a fazer catarse. Sim, que nem o cinema agora. O cinema, os seriados, né? Sim. Os joguinhos... Eu vejo o Klaus jogando. O Reels é muito a internet, assim, o Instagram. Por quê? Não sei, porque às vezes você tá... porque esvazia a mente, na verdade, eu acho que essas coisas. Hoje em dia. Aí tem catarse? Eu não acho que... Então, mas a catarse é só... É você... Acho que aí acontece outra coisa. Pelo menos o que me acontece a mim com os vídeos de Instagram é que eu sou capturado pelo olhar. Sim. Mas não tem catarse aí. Aí não, tem uma excitação. Tá, isso. Inclusive tem médicos psiquiatras que dizem que você não, se você ficar assistindo isso durante muito tempo, à noite, por exemplo, perde o sono. Perde o sono. Perde o sono e você fica assistindo porque há uma não é catarse, é só... Claro. É uma chupeta, assim, né? Está capturado. A chupeta pode ser catártica. Mas ao mesmo tempo pode ser... É interessante o papel da chupeta nessa... porque depois da chupeta vem o álcool e vem as outras coisas que a gente coloca na celular. boca. Ah, bom, não coloca o celular na boca, mas... Mas é como se fosse, porque... Mas é na mente, é a chupeta da mente. A chupeta da mente é o celular. O celular é a chupeta da mente. É curioso, quando eu era jovem, as pessoas acendiam cigarros. Mas hoje também... E acender cigarro... Não, mas todo mundo acendia cigarro. Assim. Eu não fumava e na universidade tinha uma coluna de fumaça que você tinha que passar por baixo, porque era todo fumo. Sim. Então, todo mundo fumava. Fumava o professor, a professora em sala de aula. E hoje é impensado alguém fumar. Mas todo mundo tem celular. Sim. Tanto assim que nos colégios muitas vezes é um problema, não? Na verdade. Fulano, desliga o celular, atende aí que tá... Parece que isso atrai. Sim. Né? Então, me parece que isso captura mais do que produzir um efeito catártico. Num dia de tristeza, não é recomendado entrar no Instagram. Não entre no Instagram no dia que você estiver triste. Por muitas questões aí também, né? Mas principalmente porque você não vai estar resolvendo nada, você só vai estar... Tem algumas recomendações no Google. Eu vi no Google, tem algumas recomendações. O que fazer quando você está triste? Lê aí pra gente. Que fazer? Agora não, mas uma das recomendações é comer chocolate. O que fazer quando está triste? Coma chocolate. O que fazer quando está triste? Assiste comédias. Assiste comédias. Aqui, ó. 12 formas de combater a tristeza. Isso. Nossa, mas esse aqui é mais pesado, eu achei. Antes de se tornar doença. Então, vamos ver quais são as... Vamos lá. Reconheça seus sentimentos de tristeza. Tá bom. E como que eu reconheço? Antes. Eu começo a ficar isolado. Que tem alguma dica aí? Não tem? Tem, assim. Não fala muito o que é, mas diz assim que você tem que manter a calma, porque... As coisas que acontecem podem ser resolvidas. E quando não existem causas e elas não podem ser resolvidas, a gente não pode se agarrar ao sentimento negativo. Reconheça seus sentimentos de tristeza. Lembre-se constantemente de seu valor. Ou seja, você tem que levantar a autoestima, como dizem. Eu acho que a cura de muita coisa é a autoestima. É engordar o eu. Sim.
Em vez de ser o fraco... Mas você depende, sabe que depende. Para algumas pessoas, para outras isso não é... Isso acho então, que não. você sabe que tem uma parte da história da psicanálise que enveredou pela ideia do reforço do ego, do reforço do eu. Boa parte da psicanálise inglesa entendeu que uma forma de tratar algumas questões era reforçar o eu. Olha aí. Outra parte da psicanálise, da história da psicanálise, entendeu que o contrário, que o eu era justamente o problema. Eu acho que aí depende caso a caso, né? Acho que tem uns que o problema é... Então, reconheça seus sentimentos de tristeza, lembre-se de seu valor, né, autoestima. Volte sua fala para sentimentos positivos. Central ganhou ultimamente. O Rosário Central está fazendo gols, né? Aí eu começo a pensar nisso. Se alimente bem. Eu acho que isso é uma coisa importante. Se alimente bem é comer muito chocolate. Não. Muito chocolate, muita Coca-Cola. Eu acho que se alimentar bem é fundamental. Coca-Cola e chocolate? Não, pai. Tô falando sério. Comer direito, assim. Comer direito. Sabe faz que, diferença. Tem uma dieta. Sim. Há uma das sugestões que Robert Barton cita da tradição da cura da melancolia é a dieta. Uhum. Mas a dieta consiste em um modo de vida. A palavra dieta significa modo de vida. Que se não é simplesmente comer um ovo, sei lá, grau de bico com... não. Tem um modo de vida a dieta. Kant, inclusive, fala de dieta, Immanuel Kant, fala de dieta de pensamentos. Interessante. Legal isso. Ter uma dieta de pensamentos para as pessoas que permanentemente não conseguem parar de pensar. Uhum. Mas tem alguém que consegue parar de pensar? Tem muita gente que acontece, não? Viciado conosco. em pensar. E não só isso, esse tipo de sono no qual você sonha e tem a sensação de que você está pensando o tempo inteiro e não consegue descansar no sono. O outro dia, Klaus teve febre e ele disse que não dormiu na noite inteira porque na cabeça dele ele ficou assistindo os vídeos que ele vê no tablet durante a noite inteira. Então ele disse que não dormiu. De fato, empiricamente dá para constatar que ele dormiu, mas ele não teve a sensação de ter dormido. Isso depois de uma febre, depois de uma gripe. Então é interessante como elementos que podem ser de doenças físicas podem afetar uma noite de sonho e aí não permitir uma dieta de pensamentos no sono mesmo, né? Agora, tem gente que não pode parar de pensar durante o dia inteiro. Não, é verdade. Acorda tem momentos, com um batimento né? cardíaco alto e já sai, ainda por cima, toma café e vai para sei lá onde, né? Mas os alimentos eu acho que são importantes. Movimente-se todos os dias. Movimente-se todos os dias. Isso é bom também, fazer exercício. Mas vamos combinar uma questão. É bom. Não, tudo bem, não digo que não. Mas o cara que está triste nem lembra de seu valor. Calma, pai, não mas a gente tá dando alimento dicas. Positivo. Não, mas a gente não tá... não quer se alimentar porque não tem fome. O título é para prevenir, não para combater. Então a gente tá na coisa antes de vir a tristeza, entendeu? Movimente-se todos os dias. Então, isso é justamente para quem não está triste. Então, é para Então, aí qual é a graça? Você está fazendo conselhos. É prevenção, de prevenção da tristeza. Bom, isso aí. Faça o que você ama. Isso é... Essa eu achei péssima. Porque eu acho que esse é o maior motivo da tristeza, às vezes. Quando você faz o que você ama. Quando você faz o que você ama. Por quê? Porra, assim? Porque... Ai, desculpa, não sei se pode falar palavrão. Porque você se frustra, né? Se cansa. É aquela coisa. Faça o que você ama e você vai fazer... Então... 10 vezes... Ah, não, mas faça, não trabalhe, né? Eu já tô... já tô me identificando aqui, querendo reclamar. De quê? Não, porque eu tava pensando, faça o que você ama, mas como trabalhe com o que você ama.
Faça o que você ama. Mas não necessariamente é. A gente nem leu aqui, ó. Trabalhe com o que você ama. Não, aqui. Trabalhe com o que você ama conduz à frustração. Demais. Conduz à repetição. Então, mas se você tiver só como um hobby... O problema é assim, esse faço que Então, você não ama trabalhe. também. Não trabalhe. Então, como fique que, com pensamento como positivo. você... Se não quer ficar triste, pratique a meditação. Encontre refúgio na natureza. Ah, eu gosto desse também. Esse é um... Eu gosto desse, eu acho que... Encontre Mas sabe o que? refúgio na Você... natureza. Isso se você não tem... Você não tem que trabalhar, né? não tem que trabalhar, não tem que ter fobia de bicho, não tem que tem que gostar de mato. Aqui, eu gostei desse aqui. Acredite no poder das cores. Acredite no quê? No poder das cores. Eu sei que as pessoas, parece que tem lugares que são pintados de color laranja, porque o laranja estimula as pessoas a comer. Olha só. Isso que eu li uma vez no Google também, então não é uma base assim científica comprovável, mas estava aí. Acreditem no poder das cores. Azul, violeta é espiritualidade relaxante. Aceite o suporte da sua família e amigos. Mas às vezes é exatamente aí que tá o problema, né? Demora é justamente com o pai, com a Sim. mãe, com o irmão. Sim. Considere Aceite fazer o suporte terapia. de sua família e amigos. Considere fazer terapia. Então, isso é uma coisa Considere fazer terapia. que eu acho que a gente devia discutir mais pra frente, talvez. O valor da análise. Então, mas Porque o que é o problema que as pessoas sempre botam? Não faço terapia porque não tenho dinheiro. Mas... E aí? E aí? Seja grato e compassivo também. Seja grato e compassivo. Essas são as formas de evitar a tristeza. Mas tem a tristeza como um sentimento cotidiano que pode se tornar pesado. Tem o luto, tem a melancolia, tem a angústia, né? E acho que também tem diferentes tipos de angústia. Não é toda angústia igual, né? Tem diferentes tipos de angústia. Tem angústias que são, como disse Kierkegaard, são a situação na qual nós estamos diante da possibilidade das possibilidades. E isso angustia. Quando você tem que tomar uma decisão, tem que dar um passo à frente, e você tem uma série de coisas, e você sabe que quando você escolher uma, todas as outras Sim. estão apagadas. Então, esse passo é um passo importante. Sim. E isso pode ser angustiante. Eu acredito Estar que sim. diante do objeto de desejo. Mas para isso, você vai ter que renunciar a todos Abdicar os muitas outros. coisas. Sim. Ou todos os outros, pelo menos vários. Então, não? mas sabe que às vezes parece que a dica pra isso é muito simples. Qual? Mas não parece tão simples também. De que é isso? Como assim? É isso. Se você fazer essa decisão, você vai ter que abdicar e tudo bem. Mas a gente tem uma tendência a não querer perder. Pois é. E a gente tem a tendência a pensar muitas vezes que, puxa, se eu pegar isso, capaz que amanhã tem outra coisa melhor e eu já escolhi. Pode acontecer com um emprego. Não, eu acho que é o que Pode eu tava acontecer tendo com- problema com a minha matrícula da universidade. Aham. De que queria terminar antes, mas queria pegar uma coisa. Fiquei angustiada umas semanas com isso mesmo. É verdade. Então, aí parece que algo novo pode acontecer no Sim. dia seguinte. E se você tomar uma decisão agora, isso te compromete. E você não vai estar disponível amanhã. Mas assim, esse é um tipo de ilusão que é uma armadilha. Sim. Porque você acaba não agindo hoje em função de uma coisa que é bem provável que não aconteça. Sim. Então você Então, tem a aí eu ilusão apego- de que algo grande vai acontecer Isso podia dizer que é o e apego não faz na... o dia de hoje. O apego na idealização das coisas? Parece, né? Vivi uma vida iludida. Sim. Vivi uma vida de ilusões. Que é mais fácil
Mais fácil não, porque é dolorido também, não é tão fácil. Não, acho que é bem dolorido mesmo. Viver uma vida de ilusões. É muito frustrante. E adiando sempre o momento presente. Pelo medo justamente de poder perder. Sim. É muito difícil viver o presente, eu acho também. Por isso, então, será que em alguns casos, talvez, as pessoas se mantenham nessa tristeza por um medo também de perder alguma coisa ali? Porque assim, eu entendo que é difícil. Ou por talvez pelo... tem uma expressão aqui no Brasil que é perder o piá, né? Perder o playboy, que se faz muito... Eu pelo menos vi isso no cinema. Sim. Eu acho que tem algo disso na vida. Sim. Você já perdeu. Não é que você vai perder. Você nasceu, já perdeu. Já perdeu. Agora faz o que pode com isso. Exatamente. Então não é que você ganhou... Porque tem a ideia de que, bom, você ganhou um mundo, num sentido metafórico. Porque não ganhou um mundo. Você vai ter 3 ou 4 coisas para fazer na vida. E olha lá, se tiver sorte, vai ter 3 ou 4 coisas. Vai ter que remar na areia para poder ter 3 ou 4 coisas para poder fazer na vida. Então, a ideia de que temos um mundo pela frente, temos uma vida pela frente, foi dado... É o momento de uma situação de angústia na qual, como você é finito, algo vai ter que fazer. Então, perdeu. E aí aparece, talvez, a tristeza. Sim. Mas eu acho que a gente pode sair dela entendendo isso também, né? Também. Como sair da tristeza? Tem formas de como sair da tristeza? Aqui na internet, no Google tem tudo. Não sei, mas eu acho que também isso é uma coisa que cada um consegue... Que cada um faz do seu, sabe? Como assim? Cada um tem a sua forma de sair da tristeza. Acho que não tem muitas dicas que passar disso. Mas eu acho que isso último que você falou de entender que você não vai perder mais nada porque você já tá perdendo tudo. Sim. O tempo todo. Então aí é já mais uma posição existencial, digamos assim. Não é um conselho de comer chocolate, você, digamos. Então, é que eu acho que esses conselhos rápidos, eu acho que eles não vão aliviar. Tipo, vão aliviar ali naquele segundo, mas não vão resolver problema nenhum. Se a tristeza é frequente, recorrente, tipo, sabe? Eu acho que é um caminho que você tem que seguir todos os dias. Alguns entendem que tem a ver com uma questão química, não? Mas deve ter algo, né? Eu não sei dizer, mas deve ter algo. Só que eu acho que o pensamento é o que mais alimenta isso. Mas, por exemplo... Existe o químico, mas não é só isso que existe. Sim. Porque a gente tem consciência. Né? Mas a consciência não é um efeito desse mecanismo químico. Então, eu não sei se é assim, uma coisa direta da outra. Acho que são coisas que devem se... Não sei, né? Eu não estudo nada disso, mas eu imagino que são coisas que se entrelaçam e vão e voltam. Assim. Porque deve haver, por exemplo, tem questões hormonais, sim, que dão açúcar, mudança de humor, sim. glicemia, acho que tem. Que pode afetar. Tem, serotonina, oxitocina, todos os elementos da sinapse que podem afetar. Mas em meio de tudo isso, você tem uma relação amorosa que quebra. Sim. Parece que a causalidade vira para outro lado, não? Quer dizer, se não é de dentro para fora, se não é que é como que se fosse de fora para dentro. Mas aí depois você vai se sentir afetado. De fora para dentro, mas em algum momento também é de dentro para fora, porque como você trabalha aquilo na sua cabeça, o que você está fazendo com isso dentro de você? Você está se torturando ainda com esse fato? Como que você está transformando isso que está acontecendo? Aqui tem um elemento interessante que são 5 remédios contra a tristeza segundo Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino é um pensador lá do ano 1200, né?
E Santo Tomás de Aquino disse que tem 5 remédios. Conceder-se algum prazer. Né? São 5 remédios contra a tristeza. Conceder-se algum prazer. Isso tem a ver com os estoicos. Sabe? Os estoicos também pensavam assim. O segundo remédio é chorar. Chora. Está triste? Chora. Bom remédio. Não tem esse, homem não chora, sei lá, nessa família não se chora. Não, chora. Terceiro remédio, amigos que se compadeçam conosco. Então procura alguém que se compadeça com você e diga, tá tudo bem aí. Porque isso possibilita dar vazão para pensar coisas novas, disse. É um pouco o que você falava, não? Falar, até largar todo e poder dizer. Contemplação da verdade, o quarto remédio de Santo Tomás de Aquino. Contemplação da verdade. Contemplar a verdade. O que seria contemplar a verdade? Aqui diz, o quarto remédio é contemplarmos o esplendor das coisas na natureza, em uma obra de arte, ouvir uma música, ou deixar-se surpreender pela beleza de uma paisagem, estar em uma praia, ouvir o mar, ou estar no campo e ouvir os passarinhos. Eu acho que o melhor remédio para a tristeza talvez seja ver as pequenas coisas. Aquele macaquinho andando no fio, como outro dia, eram 5 macaquinhos andando aqui em Barão Geraldo, né? Viver os pequenos detalhes que acabam passando despercebidos na correria da vida cotidiana. Sim. É como que Santo Tomás concorda com você, dá um tempo, né? Eu acho que é isso, viver o que tá acontecendo. Eu talvez, não sei se talvez por uma experiência própria, mas a tristeza às vezes vem por não estar aqui e agora. Tá pensando ou no que já aconteceu e foi perdido, ou no que talvez venha acontecer. O ressentimento e a ilusão. O ressentimento de algo que passou e a ilusão de uma coisa que nunca virá. O quinto remédio é tomar um banho e dormir. Nossa, esse é meu preferido. Sabe que tomar banho e dormir na história da anatomia da melancolia é o mais repetitivo. Durante 2000 tomar um banho, anos, ficar cheiroso e dormir assim, tomar banho. Pronto. Havia inclusive técnicas médicas de cura da loucura através de banhos. Olha só. E através de dormir. Eu acredito no poder do banho também. Então tomar banho e dormir, segundo Santo Tomás, pode ser uma boa forma de um remédio contra a tristeza. Eu acho que eu vou tomar um banho. Até a próxima.